orar. Deus Santo, Pai Eterno, graças te damos, ó Pai, por esse dia santo, separado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor Deus mostra, Pai, o teu amor e a tua graça para conosco através do estabelecimento desse dia, como um dia para adoração ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela palavra que foi pregada a nós essa manhã, que foi refrigério a nós, Senhor Deus. Muito obrigado pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nesse momento de escola bíblica, Senhor Deus, pedimos também a tua graça sobre nós, teu Espírito, Senhor, para que possamos ter o entendimento e sair daqui desejosos de fato vivermos a tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, é o que pedimos a ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia. Como meu pai já adiantou, a gente vai dar continuidade à pergunta 145 do Catecismo Maior de Westminster. Eu preparei uns slides aí para vocês acompanharem. Deixa eu abrir aqui rapidinho no 457. A pergunta 145 que a gente vai estudar hoje está na página 457 do Catecismo Maior comentado. E eu preparei uma rápida introdução para aqueles que são alunos do nosso presbítero e que não têm acompanhado conosco o estudo do nono mandamento. O nono mandamento, lá em Êxodo 20, 16, diz o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento, o nono mandamento que a gente tem estudado já, só no YouTube acho que já tem umas 9 aulas, porque eu não peguei todos, então não consegui gravar todos os estudos. Então a gente percebe realmente que é um mandamento abrangente e profundo. E eu creio que tem tudo a ver com o que a gente ouviu hoje de manhã na pregação, né? Porque a gente olha para os mandamentos de Deus, para a lei, e a gente vê a nossa incapacidade de fato viver essa lei, mas aí a gente olha para Cristo, para a integridade, para a perfeição de Cristo, e percebemos e temos certeza de que em Cristo nós somos salvos. Então, eu vou ler a pergunta 145 que a gente vai estudar hoje. Diz o seguinte: quais são os pecados proibidos no nono mandamento? Os pecados proibidos no nono mandamento são suspeita maligna, isso a gente já viu semana passada, a gente não vai ver hoje. Sentir inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outrem, esforçar-se por ou desejar depreciá-lo, regozijar-se com a ignomínia e desonra deles, o vilipêndio escarnecedor, a admiração apaixonada por outrem, a quebra de promessas lícitas, negligenciar as coisas que são boas para a reputação e praticarmos ou não resguardarmos a nós mesmos e a outros, no que depender de nós, daquelas que causam má reputação. E aí, de maneira introdutória, eu trouxe para a gente qual é o alcance geral do nono mandamento. A gente já viu isso no início do estudo, e o Gerhard Voss, ele diz o seguinte: é a santidade da verdade, da honestidade na sociedade humana e o dever de conservar a boa reputação, tanto a nossa quanto a do nosso próximo. Como a gente sabe, os 10 mandamentos eles são divididos de maneira didática, né? A primeira tábua da lei diz respeito da nossa obrigação com relação ao nosso Deus, e a segunda parte da lei com relação ao nosso próximo. E o nono mandamento está relacionado a essa segunda parte da lei, nossa obrigação com o nosso próximo. E aí eu trouxe também o alcance geral dos pecados proibidos no nono mandamento, que diz o seguinte, mais específico para o que a gente está vendo aqui: é tudo que for contrário à verdade e ao bom nome de qualquer pessoa. Isto é, o nono mandamento proíbe toda conduta que de alguma maneira, seja por palavra, por ação ou por silêncio pecaminoso, interfira na manutenção da verdade entre o homem e na preservação do bom nome adquirido justamente por qualquer um.
E como eu falei, por mais que o nono mandamento ele se refira a segunda tábua da lei, se refira à nossa obrigação com relação ao nosso próximo, todo pecado, como diz lá em 1 João 3, 4, ele é a quebra da lei. Então todo pecado ele é cometido primeiramente contra o Senhor Deus, né? Eu vou citar aqui o texto para vocês. 1 João 3, 4 diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O Matthew Henry ele diz o seguinte a respeito desse mandamento. Ele diz: a verdade deve ser considerada como sagrada por ser um aspecto do caráter de Deus. E a gente vê que o nono mandamento ele se refere exatamente ao amor à verdade, no testemunho para com o nosso próximo. E aí eu me lembrei, por exemplo, da história de Davi, querendo me referir à nossa obrigação primeiramente com Deus com relação a esse mandamento. A gente conhece bem a história de Davi. Ele cometeu adultério, assassinato, e é interessante que lá no Salmo 51, 4, ele diz o seguinte: pequei contra ti somente. Então ele quebrou várias leis que didaticamente se localizam na segunda parte da tábua da lei, ou seja, mandamentos que dizem respeito à nossa obrigação com relação ao nosso irmão, aos nossos próximos, aos nossos irmãos, mas ele diz: eu pequei contra o Senhor primeiramente. Ou seja, o nono mandamento, quebrar esse mandamento é em primeiro lugar uma ofensa à santidade de Deus. E aí a gente entra no nosso assunto, nosso primeiro ponto, que é o pecado de desejar o merecido crédito de outras pessoas. Vamos abrir comigo lá em Números 11, versículo 29. (11, 29), o contexto é o seguinte: o Senhor designaria 70 anciãos para auxiliarem Moisés em sua tarefa, e o Senhor Deus capacitaria com seu espírito a esses homens para que profetizassem, fizessem todo aquele ofício de liderança diante do povo. Deixa eu ver aqui, Números 11, versículo 29 diz o seguinte. Eu vou ler, na verdade, a partir do versículo 24, para a gente poder entender um pouquinho o contexto. Diz assim, Números 11, 24. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. O Senhor tinha dado mandamento para que ele escolhesse os anciãos e tudo mais. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Meldade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Aí versículo 29. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Então a gente vê aqui que esse homem que fez que mostrou esse sentimento pecaminoso para com ele, ele era um dos anciãos que foram escolhidos por Deus para profetizar, para fazer parte dos cabeças ali daquele povo naquele momento. E isso foi por um determinado momento. O que eu li de alguns comentaristas, Calvino inclusive, é de que provavelmente isso foi por um tempo curto, alguns dizem que foi por um dia apenas, e que quando o Espírito Santo teria saído daqueles homens, daqueles anciãos, depois disso
vieram Medade e Eldade profetizar ao povo, não ali no meio do povo, mas em tendas particulares, para pessoas em particular. E aí a gente vê lá no versículo 28 que Josué disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe, caindo nesse pecado de invejar o merecido crédito de outras pessoas. Vamos abrir agora Mateus 21, outro texto relacionado a esse tópico, versículo 15. Mateus 21, versículo 15. Eu vou ler a partir do versículo 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana, o filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: Ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim. Nunca lestes da boca de... Peraí, eu acho que... É isso mesmo, né? Sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. O foco aqui é no versículo 15, o sentimento pecaminoso dos sacerdotes e dos escribas com relação ao Senhor Jesus, né? Então, nesse texto, é latente a cegueira espiritual desses homens, porque o Senhor Jesus estava ratificando não só a sua divindade, mas também a mensagem que ele veio trazer, a mensagem do Evangelho, a respeito dele mesmo. E esses homens, mesmo assim, apesar de tudo que ele, de toda a sua obra, de toda a sua glória mostrada aos homens, mostraram corações arrogantes e se encheram de inveja diante dos gloriosos atos do nosso Senhor Jesus. Às vezes a gente acha que deixa eu ver uma mão aqui. Essa boca é do meu pai, né? Minha garganta tá seca. Só não pode descobrir o segredo. Às vezes a gente acha que esse sentimento está longe da gente, do nosso coração. Eu estava pensando em uma maneira de ilustrar esse pecado, e a gente nunca cita o pecado nosso, né? A gente sempre gosta de citar o pecado dos outros. E aí eu lembrei de um amigo meu que é ministro do Evangelho, e ele disse para mim que no início do ministério dele, ele assistia as pregações dos pastores que ele mais admirava com o objetivo de fazer igual e tudo mais, e que a partir de determinado momento ele percebeu que ele sentia uma inveja, um desejo de ser como aqueles homens. E aí, até que em determinado momento ele falou: Davi, eu realmente percebi que eu estava profanando a palavra de Deus, porque eu gastava o meu tempo ouvindo a palavra de Deus para alimentar um pecado meu. Eu não queria pregar o Evangelho, eu não queria, pelo menos com relação a essa situação, eu queria que eu pregasse como eles, né? Na verdade, quando isso envolve as verdades do Evangelho, quando se envolve a pregação da palavra, é ainda mais odioso, usando a palavra dos nossos símbolos de fé. E a gente, de fato, não está longe disso, né? E para finalizar esse tópico, eu escolhi um texto que não está nos nossos símbolos, né, nas referências. Gênesis 30, capítulo 1. Essa história é bastante conhecida a respeito de Lia e Raquel. Eu vou ler a partir do versículo 31 do capítulo 29 para a gente entender o contexto. Diz assim, Gênesis 29, 31, até o 30, versículo 1. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu
concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora dessa vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. Versículo 35. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Aí no versículo 1 do capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Isso aí esse texto não precisa nem de explicação, né? Como a gente usa coisas lícitas e boas, que é dar luz a filhos, e transforma essas bênçãos em pecado, né? E aí eu queria ler o comentário que Johannes faz. Aqui não está aqui, eu não coloquei. Eu leio aqui. A respeito desse tópico, inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outrem. Deixa eu achar. Na página 458 diz o seguinte: que quer dizer sentir inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outrem? Johannes diz o seguinte: invejar significa ficar muito descontente quando alguém recebe uma honraria, louvor ou reconhecimento que gostaríamos de reconhecer, mas que não nos foi concedido. Essa inveja resulta na alimentação de ressentimento secreto ou de aversão à pessoa cujo sucesso é invejado. Agora olha que grave. É pecado porque é uma insatisfação arrogante e egoísta para com a providência de Deus. E aí a gente volta para aquilo que a gente falou, né? Esse pecado que é cometido contra o nosso próximo, ele é primeiramente cometido contra Deus. E a gente percebe que ao cometer esse pecado, a gente mostra uma insatisfação arrogante com aquilo que o Senhor nos deu, tendo um sentimento egoísta para com a bênção que o Senhor Deus concede ao nosso próximo. Então é realmente... Eu queria acrescentar, Sim, pode falar. Eu queria acrescentar que é interessante, o Johannes fala muito bem, mas às vezes a gente não consegue ligar, né? Por exemplo, em números, qual a relação? Ele fechou ali muito bem, o Johannes, né? Relação do pecado de inveja com o falso testemunho. Aí você tem 2 situações, números e Mateus. Mateus 21 é que eles não reconhecem aquilo que Cristo é. Então eles dão um falso testemunho a respeito dele. Olha, estou falando isso de você, mas você não é isso. Né? Então, quer dizer, ele era aquilo. Né? E aí eles não reconhecem isso. E aí é a questão de uma mentira, um falso testemunho. Porque Jesus era assim, o Deus, era o Osana, prometido e tal, e eles não reconhecem isso. A inveja ali relacionada à questão do falso testemunho. Em números a mesma coisa. Só que em números você tem 2 possibilidades. A possibilidade de Josué pensar que ele profetizou, e aquelas pessoas não profetizaram, ou profetizaram depois, que ele é melhor do que eles, ou está numa situação superior, por isso que eles não podem falar, eles têm que se calar, ou que eles não merecem aquilo que eles estão recebendo. Entendeu? Então, eles não, é por isso que ele fala, o pecado de invejar merecido crédito das pessoas. Então, quando a gente inveja, há essas 2 possibilidades. Né? Você está dando um falso testemunho a respeito dele ou de si mesmo, achando que eles não são merecedores porque você é melhor, né? E isso não é verdade, ou achando que eles não merecem por eles mesmos, e também isso não é verdade. E de uma certa forma isso vai tocar onde? Em Deus. Né? Porque você não está sendo, como se diz, grato ou aceitando aquilo que Deus estabeleceu. Não interessa se é errado ou certo, né? Assim, nos nossos olhos, né? É a vontade de Deus. Então você está assim, você está indo contra essa vontade. Se você pudesse dizer que você está insatisfeito com o que Deus está fazendo na vida de Deus. Isso. Aí. Quando ele falou que arrogante e egoísta com a providência de Deus, é você não reconhecer o que Deus está fazendo na vida de pessoa. Ele está falando, ó, como é que pode? Ele tem ou não tem, né? E é um falso testemunho a respeito de Deus. Você está dizendo que ele é injusto. Sim. Né? E a respeito das pessoas que estão recebendo.
nesse sentido. Nosso pastor fechou esse tópico com chave de ouro. João, aumenta um pouquinho a temperatura desse ar aí. Ah, é? Por quê? Porque eu tô vendo que tem gente com frio aí. Ah, ele está diminuindo. Não, aumentar a temperatura. Aumentar a temperatura. É o contrário. Beleza, tempo. Então, já está gelado. E aí a gente pula para o próximo ponto, que diz o seguinte: tentar prejudicar a boa reputação dos outros, né? Ou esforçar-se por ou desejar depreciá-lo. Vamos abrir lá em Daniel 6. Isso aí está claro, né? Com relação ao Paulo, isso é mais claro. Daniel 6, 3 e 4. Daniel 6, 3 e 4. Eu vou ler a partir do versículo 1, para a gente entender o contexto também. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Esse é outro texto que dispensa grandes explicações, né? Deixa eu só fazer uma observação. Pode falar. Que assim, essa é a única maneira de você acusar os crentes de injustiça. A gente está falando de honestidade, né? É de você mudar a lei e estabelecer uma lei que seja contra a lei de Deus. É interessante a gente observar, porque tem acontecido, né? Tem leis aí que você estão dizendo aí que você não pode pregar e falar sobre homossexualidade como pecado, né? E outras coisas mais aí relacionadas a isso. Né? Essa é a única maneira de você poder acusar a igreja de Cristo ou os cristãos, né? De quebrar a lei, de criminosos. É quando você perverte o direito e a justiça é aquilo que é correto, aquilo que é certo. E é exatamente o que a gente vê, por exemplo, como meu pai gosta de citar aqui, né? O pensamento político, né, de hoje em dia. A gente vê a gente que defende o conservadorismo político, que está por trás desse pensamento é as escrituras. Na verdade, como nós sabemos, né, o pensamento cristão ele é baseado nas escrituras, e o pensamento de direita, de certa forma, em determinados aspectos, influencia. E aí a gente vê, por exemplo, leis como da palmada, né? Ou seja, você pega as escrituras, joga no lixo, cria uma nova lei, o homem se fazendo de Deus, né? E aí, dessa maneira, você tem como acusar o povo de Deus, né? E aí vamos abrir agora em Esdras 4, 12 a 13. Esdras 4, 12 a 13. Quem achar pode ver, por favor. Então, nesse texto aqui de Esdras, a gente vê o empenho dos inimigos de Israel
em parar a obra da reconstrução do templo. A princípio, pelo que o texto relata, eles oferecem uma ajuda, mas a sua intenção era retardar a obra. Isso está ligado diretamente com o culto ao Senhor Deus. Então, quando a ajuda foi rejeitada, deu início a um novo plano. Eles tentaram desanimar aqueles trabalhadores para que eles parassem com a reconstrução do templo. Como aquela solução não deu muito certo, eles enviaram uma carta ao império. O conteúdo dessa carta tinha com o objetivo de difamar Jerusalém e o povo, além de difamar a ira do rei sobre a nação de Israel. Então, e é interessante, eu vou fazer mais uma vez a aplicação desse mandamento com relação à nossa obrigação com relação a Deus. A gente tem visto aqui, a todo momento, esses textos aqui do Antigo Testamento falando sobre o ímpio acusando o justo, criando leis ou falando mentiras a respeito para incriminar o justo, mas esse ponto de tentar prejudicar a boa reputação dos outros, ela é séria no seguinte sentido para nós crentes. Toda vez que nós, como crentes, pecamos, envergonhamos o Evangelho, seja publicamente principalmente porque está aos olhos das pessoas, Esse é um falso testemunho que nós damos de fato a respeito do Evangelho, porque como crentes nós temos a obrigação de refletir o caráter do Senhor Jesus Cristo, e a vida santa que nós devemos viver é essa, mostrando a Cristo no nosso viver, e toda vez mostrando o Evangelho na nossa vida. Então, toda vez que nós pecamos contra o Senhor, pecamos contra o nosso irmão, e principalmente quando isso fica claro para os nossos irmãos, nós estamos de fato dando um falso testemunho a respeito do Evangelho. O nosso pecado é um esforço, como diz o nosso catecismo, é um esforço em depreciar a verdade mais valiosa do mundo. Alguém queria fazer algum comentário? Vou passar para o próximo tópico. Para o tópico que diz o seguinte: o pecado de regozijar-se com os pecados e a ignomínia dos outros. Vamos abrir lá em Jeremias 48, versículo 27. Profecia a respeito de Moabe. Quem achar pode ler esse texto, por favor. Jeremias 48, versículo 27. Pois Israel não te foi também objeto de escárnio, mas acaso foi achado em ladrões para que meias a cabeça falando dele? Só para contextualizar, esse capítulo 48 de Jeremias diz respeito a uma profecia de juízo para os inimigos de Israel, aqui com relação aos moabitas. E aí a gente repara, lá no versículo 10 do capítulo 48, a gente vê os pecados do povo. Lá no versículo 10 diz o seguinte: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Aí no versículo 11, despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vizinho. Oi? Desculpa, isso mesmo, do seu vizinho. Não foi mudado de vasilhas para vasilhas, nem foi para o cativeiro. Aí lá no versículo 15, ainda sobre os pecados do povo: Moabe está destruído e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Versículo 26: embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. Moabe se revolverá no seu vômito e será ele também objeto de escárnio. Aí no versículo 29, ainda sobre os pecados do povo: ouvimos falar da soberba de Moabe,
que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho e da sua sobranceria e da sua altivez do seu coração. E aí a gente vê os pecados, a multidão de pecados daquele povo que olhava para Israel e meneava a cabeça como se colocando em superioridade a esse povo. E esse texto, de fato, tem muito a nos ensinar, né? Porque a gente tende a fazer isso, né? Principalmente de vez em quando tem aquelas pessoas, né, que a gente, no trabalho, que a gente gosta menos, aí qualquer coisa que ela faz já é motivo para você depreciar aquela pessoa. A gente precisa ter em mente que, como diz o apóstolo Paulo, né, a gente deve considerar os nossos irmãos superiores, o nosso próximo superior a nós mesmos. E não só com relação aos de fora, mas principalmente com relação aos de dentro, que são os nossos irmãos em Cristo. Nós temos a obrigação de se entristecer com o pecado, né? E se entristecer com a desonra dessas pessoas, né? Vamos abrir em 1 Coríntios 13, versículo 6. Primeira Coríntios 13, versículo 6. 13, 6. Diz o seguinte, ainda no pecado de regozijar-se com os pecados e a ignomínia dos outros. 1 Coríntios 13, versículo 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Esse pecado, meus irmãos, ele revela o que há de pior no coração do homem. Uma vez que a gente sabe da consequência, conhece a consequência do pecado e nos deleitamos na ignomínia do nosso próximo, nós estamos compactuando com o pensamento de Satanás no desejo de afastar aquela alma do Senhor, que sofrerá por consequência disso eternamente. Então isso é muito grave, né? J.C. Ryle, em um dos seus comentários, ele diz isso, né? Toda vez que nós estamos odiando ao nosso próximo, nós estamos desejando a morte eterna dessa pessoa, porque fazendo assim compactuamos com o pensamento de Satanás de afastar aquela alma do Senhor. Então, de fato, é um pecado muito grave, né? É um pecado muito sério, e às vezes a gente deixa... Muitas vezes esse pecado ele fica contido dentro do nosso coração, a gente não põe para fora, e a gente tende a deixar ele, a desconsiderar ele, né? E dar conta de procurar mortificar pecados que aos olhos dos homens são mais escandalosos. Agora eu lembrei das crianças, é muito comum isso, né? Quando as crianças brigam entre si e você vai e repreende uma criança, a outra fala bem feito. Então bem feito é pecado. Não é? O bem feito é isso aí que você acabou de falar agora. Você está feliz com aquilo que aconteceu com a outra pessoa. E a gente faz muito isso, né? Os adultos fazem muito bem isso. feito também, ele bateu porque ele bebeu, né? O carro. Aconteceu alguma coisa assim, né? Então é muito comum você ter esse sentimento. Eu acho que o sentimento humano ele é muito contraditório, né? Em certos aspectos. Certo não, né? Mas o que nós estamos falando? Porque uma coisa é você se regozijar com a justiça. Quando o ímpio ele é castigado, isso deve ser regozijo para nós, né? Por causa do pecado. É justiça de Deus, né? E é essa diferença que a gente precisa fazer. A gente precisa se regozijar com a justiça de Deus, mas não se alegrar com a destruição das pessoas. E é uma coisa meio paradoxal. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Não, mas pode falar. O Jeremias 48, que você estava falando aí, eu estava pensando, por que e aí no capítulo de Jeremias, os capítulos próximos, são profecias contra os inimigos. Contra nações, por quê? Que eram contra nações que eram contrárias ao povo de Deus. Então, assim, a relação que eu faço, posso estar enganado, mas a relação que eu faço, regozijar-se e ignomínia e desonra deles, está se referindo em especial ali ao povo de Deus. Por quê?
Porque a vergonha e a desonra do povo de Deus é o pecado. Fere a santidade de Deus. E eles são o povo de Deus. Eles são o povo santo de Deus. Então, as pessoas que se regozijam e têm prazer na destruição do justo, ou na vergonha do justo, eles estão fazendo um falso testemunho a respeito do quê? Da profissão de fé deles. Apesar de Israel merecer o pecado ali, né, porque você percebe o pecado do povo de Deus e como consequência do juízo de Deus, mas o prazer nessas coisas dá um testemunho errado a respeito deles. Eu entendo dessa forma. Por exemplo, Nabucodonosor, a Babilônia foi castigada por quê? Eles eram a vara de Deus para Israel. Mas por quê? Porque eles tiveram prazer no que eles estavam fazendo. Então, e aí nos ensina que você deve exercer o juízo, mas você não deve ter prazer no juízo pelo juízo, mas naquilo que ele representa, da justiça de Deus. E aí, quando você tem essa concepção, você vai ser separado. Você tem prazer na destruição do crédito perverso, não pura e simplesmente pelo perverso, mas pela sua perversidade e pela justiça de Deus. E mesmo assim você vai ter misericórdia. É o que Deus faz quando exerce o juízo. E Abacuque vai dizer isso. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. E essa então, foi... bem feito é pecado. Então, bem feito e continua sendo pecado. Justamente. Porque você está tendo prazer, o seu puro prazer é no prejuízo que a pessoa está levando. E não na justiça que foi feita. Porque você podia se alegrar, sim. Uma criança não vai fazer isso. Mas você se alegrar, sim. Poxa, fulano foi punido. Fulano foi condenado. Fulano está preso. E se alegrar com isso, o ato em si, mas ter temor e misericórdia também. Realmente uma linha tênue. Nesse caso, eu acho, meu entendimento, posso estar errado, mas eu acho que isso está relacionado ao povo de Deus. Por quê? Porque é o prazer que eles tinham de ver a vergonha e a destruição do povo de Deus. E esse não é o prazer de Deus. Esse não é a vontade de Deus. Pelo contrário, eles são um povo santo. E se eles são um povo santo, nós não podemos nos alegrar com o pecado deles. Porque aí a gente vai está dando testemunho errado do que Deus está fazendo e da própria condição deles, que é uma condição que eles estão em Cristo Jesus. Esse princípio está presente para ambos os lados, mas realmente o que você falou faz sentido, o princípio é esse mesmo. E aí eu vou ler o comentário de Johannes, na página 458, falando sobre o pecado de se regozijar na iniquidade. Diz assim: como é que os crentes em Cristo cometem o pecado de se regozijarem na iniquidade? Ele diz o seguinte: muitos dos crentes que certamente ficariam envergonhados de se regozijar abertamente pela iniquidade praticada por outros, não obstante cometeriam esse pecado de outras maneiras. Uma maledicênciazinha sobre os pecados dos outros, mas a alegação de estarem muito escandalizados pelo mal feito, tendo contudo a grande e óbvia satisfação de comentá-los. Outros que se envergonhariam de fazer isso abertamente terão em seus corações o secreto contentamento de se regozijarem na ignomínia e na desonra dos outros. A gente já até falou sobre isso aqui em outras aulas, mas a gente se veste de uma piedade e fala: poxa, você viu o que fulano fez? E usa daquele pecado do pecado do irmão para de fato se regozijar do pecado cometido por aquela pessoa, Então, realmente... Tem uma ilustração de uma situação semelhante. No caso, eram dois pastores conversando e um desses pastores trouxe à luz, nessa conversa, um pastor amigo deles, de ambos, conhecido de ambos, tinha caído em adultério. Na conversa que eles tiveram, ele comentou sobre isso, e aí a atitude dele foi a seguinte: o Senhor tenha misericórdia de nós. E é interessante por quê? Porque apesar de reconhecer o pecado da pessoa, acho que essa pessoa
parece que foi excluída da igreja, foi considerada despojada do ministério e considerada ímpio, né? Apesar disso, né, da justiça que foi feita, daquilo que realmente deveria ter sido feito, né, a atitude deles foi assim, olhar para si. Olhar para si e ter essa Senhor, que o Senhor tem misericórdia de nós. Né? Então essa atitude é uma coisa, como o Jair falou, eu não entendo. Né? Você saber que a justiça de Deus está sendo exercida e que é justo, né? Isso você deve se regozijar, porque a justiça de Deus está sendo feita. A própria palavra de Deus fala, né, que quando o perverso desaparece, a justiça se manifesta. Mas ter temor. Um temor em que você não terá prazer, aquele prazer sádico, de ver o sofrimento da pessoa, apesar de você estar reconhecendo que... E aí, nesse caso, você vê a preocupação desse pastor, por exemplo, pelo menos por essas poucas palavras, com a reputação da pessoa e a consciência de que ela está totalmente suscetível àquele mesmo pecado. Tinha sido uma coisa pública, né? Uma coisa pública. E é interessante o que o pastor falou, é realmente uma linha muito tênue de você se satisfazer na justiça de Deus e você se satisfazer com o prejuízo, né, que essa pessoa vai levar, mesmo que seja justo. Mas eu acho que assim, para a gente discernir isso dentro da gente é muito fácil. Verdade. Porque o foco é totalmente diferente. Discernir é fácil. É muito dentro de nós. Para os outros, você discernir isso nos outros é difícil. Mas dentro da gente é muito fácil, porque o foco é completamente diferente. Né, de você ficar feliz porque aquela pessoa, especificamente, passou por uma humilhação ou sofreu por causa do pecado que ela cometeu, e você se satisfazer porque você está vendo que Deus está fazendo a justiça dele. E acho que passa muito por isso que você falou. Quando você se satisfaz na justiça de Deus e não no prejuízo de outra pessoa, você sente o temor por aquilo ali. Porque você sabe que você também é suscetível a esse e outros pecados, e isso gera uma reflexão interna, né? De, poxa, sabendo que você é filho de Deus, você sabe que se você chegar perto daquele pecado, você vai ser punido também. Então, acho que o temor nessas duas situações, acho que faz toda a diferença na hora de você discernir o que você está sentindo, se você está sentindo pela justiça de Deus, se é pelo prejuízo de outra pessoa. Isso que você falou é o princípio de todo o evangelho. Até porque é uma coisa que você tem que sondar o seu coração. Quando a pessoa se arrepende e muitas vezes ela não recebe a consequência do pecado dela, também é justiça de Deus. Porque o pecado dessa pessoa foi pago em Cristo. E aí você deve se satisfazer também. Então eu acho que para a gente discernir a diferença, né, do que a gente está pensando e está sentindo, acho que é muito fácil. Isso aí. E aí a gente parte para o último ponto de hoje. Você quer fazer um comentário? Pode falar. Eu acho que uma coisa que a gente não pensa é que às vezes a gente comete, entre aspas, um falso testemunho para Deus, quando a gente quer impor às vezes uma justiça correta na situação, só que Deus não quer punir o transgressor aí naquele momento. Então a gente pensa assim, como que Deus está deixando... Ou da punição que a gente acha que seria apropriada. Não, como se fosse assim, o cara assassinou alguém. Qual seria a punição dele? Ou ser preso, ou prisão perpétua, etc. Morte, tal, beleza. Mas a gente às vezes questiona Deus e profere na nossa mente, às vezes, falsos testemunhos. Como que Deus está deixando esse cara impune? Como que Deus vai deixar o cara desse continuar praticando essa iniquidade? Aí seja qualquer tipo de pecado. Às vezes eu acho que a gente tem essa questão da justiça que a gente acaba olhando a situação tipo, isso deveria acontecer para se igualar a situação. Então se Deus não está fazendo isso, Deus é injusto. Então, aí a gente cai naquela questão da linha tênue, né? Porque a nossa justiça está manchada pelo pecado. Então, às vezes a gente se enche para condenar, peraí, se Deus não está punindo,
Às vezes, manter a pessoa naquele pecado, e a gente vê isso nas Escrituras, é uma maneira de punição, né? Pode falar. O que o João falou lembra muito do apóstolo Paulo, né? Porque todos estamos naquela época, a gente veio um pé atrás, né, por conta dos assassinatos que ele cometeu, né? E o fato de ele não ter sido punido de uma forma assim, morto, né? Naquele momento aqui onde ele está pregando o evangelho, isso lembra muito do que o João falou, cara. Isso aí. Legal. E aí a gente entra no nosso último tópico. Já deu a hora aqui, mas a gente está acabando. O pecado do vilipêndio escarnecedor. Vamos abrir lá no Salmo 35. Versículos 15, 16 e 21. Salmo 35, 15, 16 e 21. Alguém pode ler para mim, por favor? Reuniram-se contra mim. Os objetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem treva, como um bicho bufões e infestivo, rangiam contra mim os dentes. E 21. Eles cancararam contra a minha boca e dizem: pegamos, vimos com os nossos próprios olhos. Eu tenho lido o Mark Jones, a maioria dos livros dele são a respeito de cristologia. E toda vez, depois que eu li o livro dele, Conhecendo a Cristo, o Conhecimento de Cristo, toda vez que eu leio os Salmos, eu não consigo não lembrar da pessoa de Cristo. E aí, isso tem relação com o próximo texto, Mateus 28 e 29. Mateus capítulo 27, versículos 28 e 29. Isso aqui, o Salmo de fato tem relação com a nossa obrigação com o nosso próximo. Mas ele também diz a respeito de como nosso Senhor Jesus Cristo foi alvo desse pecado, assim como Mateus 27, 28 e 29. Alguém pode ler para mim, por favor? Despojando das vestes, cobriram-no com o rosto de escarlate, descendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Olha o versículo 30. Cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Às vezes a gente não tem noção eu acho que a gente não tem, muito por conta do nosso pecado, a gente não tem noção da grandeza do nosso Salvador, né? Você imagina que loucura fazer isso aqui com o nosso Senhor Jesus. E as Escrituras, elas dizem que o homem, ele é feito à imagem e semelhança a imagem e semelhança de Deus. E isso torna esse pecado ainda mais grave com relação ao nosso próximo também, né? Porque uma vez que o nosso próximo é a imagem e semelhança de Deus, né, nós temos a obrigação diante de Deus para com o nosso próximo, também por esse motivo, de tratá-lo de maneira honrosa. Para finalizar, antes de fazer uma rápida ilustração, vou ler o comentário do Johannes. Não sei se eu coloquei aqui. Coloquei. O pecado do vilipêndio escarnecedor. Tratar ou considerar os outros em palavras, pensamentos e atitudes, ignorando-lhes a dignidade humana natural. Eu tinha esquecido o que ele dizia aí. Como pessoas criadas à imagem de Deus. Acho que eu não terminei de escrever. Peraí, deixa eu achar. É um pecado muito pior ter por alvo desse desprezo os nossos irmãos em Cristo. Então, foi por isso que eu pensei nisso que eu falei agora. E co-participantes da família de Deus. O nosso Salvador foi tratado com um vilipêndio escarnecedor ao ser ridicularizado e desonrado pelos soldados romanos e pelos escribas, fariseus e sacerdotes, quando ele estava na cruz. E aí eu lembro, né?
estava assistindo, eu tô com um péssimo hábito de ficar assistindo vídeo aleatório no YouTube, e às vezes eu gasto 30, 40 minutos só fazendo nada. E aí eu vi um vídeo esses dias do nosso ex-presidente num estádio. Ele ia fazer um discurso de abertura e ele simplesmente não conseguia falar, porque as pessoas vaiavam, xingavam ele. E eu lembro que naquele dia, eu era criança, não sabia nada de política, nem sabia se eu gostava dele ou não, mas eu sei que eu fiquei muito feliz com aquela situação, né? E isso cai nesse mandamento, né? Às vezes a gente se cobre de um senso de justiça, né? Porque o homem, ele é corrupto, ele é incompetente, a gente vaia, a gente xinga, a gente ignora que, por exemplo, no caso desse homem, ele foi colocado ali por Deus e ele merece, no mínimo, o nosso respeito, a nossa honra, né? Ou, por exemplo, no caso, aí a gente entra naquela questão lá que a gente falou da linha tênue, né? Quando um homem, ele é, por exemplo, condenado à morte, né? Às vezes, vira e mexe, eu fico pensando a respeito da morte, com relação ao ímpio, com relação ao crente, das promessas maravilhosas que a gente tem como cristãos, mas a gente pensa, rapaz, como deve ser terrível para aqueles que não creem no Senhor Jesus, né? Porque, como dizem os puritanos, o mais próximo que os homens ímpios vão chegar do céu é aqui na terra. Então, tudo que eles vão ter de prazer e de alegria é que, a partir do momento em que a vida deles aqui tiver fim, vai ser desgraça e sofrimento por conta dos seus pecados. E aí, às vezes, a gente... aquele ladrão, sei lá, aquele estuprador, ele foi assassinado, pegaram ele na rua, desceram um pau no cara, que bom, bem feito, merecia. E aí a gente realmente despreza aquela vida que foi feita, foi criada à imagem e semelhança do Senhor Deus. De fato, isso é muito sério, né? Você imaginar que a partir daquele momento aquele homem está diante do Senhor e por conta de seus pecados ele vai sofrer eternamente por isso, né? E aí vamos abrir rapidinho lá em Ezequiel 33 para finalizar. Eu não sei se eu coloquei isso, não coloquei. Ezequiel 33. Tentando ratificar aquela ideia da linha tênue, né, da justiça no sentimento com relação ao ímpio e o desejo pecaminoso. Só para ilustrar isso que eu falei agora. Ezequiel 33, 11 diz o seguinte: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Eu não tenho certeza a respeito do que... Eu não estudei esse texto aqui de Ezequiel 33, mas mesmo que esse viva aqui não se refira a uma vida nova, a um novo nascimento, a gente percebe o sentimento do Senhor Deus a respeito do ímpio, né? Ele precisa ser fiel aos seus próprios atributos, ele precisa ser justo e punir o pecado, ele vai punir o pecador eternamente, mas veja, o sentimento dele com relação àquela pessoa que passou a vida inteira desprezando o Senhor, blasfemando contra o Senhor. Ele diz que não tem prazer na morte do ímpio, né? Mas que o ímpio se converta, né? Então, acho que esse texto, para finalizar, ele serve de lição para a gente, né? Porque, eu não tenho esse pecado contra o meu irmão aqui da igreja. Tá, mas a gente tem esse... A gente viu aqui que a gente realmente tem, né? Mas a gente externaliza isso demais para as pessoas de fora, baseada na nossa justiça e baseada com a nossa justiça manchada pelo pecado. A gente vê que também nesse aspecto a gente quebra esse mandamento. Alguém quer fazer um comentário, alguma pergunta? Eu vou encerrar então. Já deu a hora já. Eu vou pedir para a Júlia orar para a gente. Você ora para a gente, Júlia, para a gente terminar?